Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Esse vai ser o primeiro vídeo da rodada 4 e nesse vídeo nós vamos falar de valorização. Se você é novo por aqui ou se você já é acompanhante aqui do canal há mais tempo, eu peço que você deixe o like, que você compartilhe esse canal com os amigos. Se você não é inscrito, que faça a inscrição, porque assim você vai acompanhar todas as novidades. Eu sou cartoleiro desde 2006 e é essa experiência de jogar cartola que eu procuro passar para vocês aqui nos meus vídeos. Não basta apenas ir lá no final do vídeo e acompanhar lá a escalação final, mas sim acompanhar detalhes do vídeo, porque ao longo do vídeo eu vou dando dicas que eu acho que são dicas importantes para você mitar na rodada. O objetivo desse vídeo agora é a gente fazer um time para valorização. Sabemos que a partir dessa rodada 4, para valorizar, você precisa de ter um jogador ali que está desvalorizado e que vai pontuar bem na rodada para você valorizar com ele. Bom, eu resolvi fazer o vídeo usando aqui o meu time principal Pro. Aqui é o Real Fox E.C Pro. Por que eu estou usando o Pro aqui? Porque geralmente o Cartola tem colocado o mínimo para valorizar quando os times são Pro. Então, esse é um time privado que eu estou fazendo aqui na conta dele. Eu já dei uma olhada aqui e infelizmente até agora o Cartola não atualizou aqui o mínimo para valorizar. Geralmente eles colocam aqui nessa coluna, ó. A coluna está com um tracinho, mas eles colocam aqui nessa coluna o mínimo para valorizar de cada atleta. Mas eu já fiz um filtro, então os jogadores que precisam menos para valorizar são aqueles ali. Eu vou tentar aqui acompanhar por um outro aplicativo que eu uso para a gente ver se está batendo ali o mínimo para valorização. Eu encontro ali o Marcelo Cirino, né, encontro ali o Vitinho. Tá mais ou menos batendo com o site aqui parciais. Não tá exatamente igual, mas está batendo alguma coisa. Tipo, vamos pensar ali no Vitor Sá. O Vitor Sá aqui, ó, não tem o mínimo para valorizar dele, mas ele é um jogador bom para valorizar na rodada. Ele precisa aí de uns 4 pontos para valorizar. Obviamente que além dele, também são bons para valorizar o outro atacante do Botafogo, que vai aparecer mais embaixo aqui, porque ele é um pouco mais caro, ó, o Erickson. O Erisson também é bom para valorização. Então vamos começar a montar o nosso time pensando em valorização. A gente tem o Erisson que está negativo 2 cartoletas. Ele tem uma média de 8.8, a média dele é boa, então ele tá bom para valorizar. Obviamente que nesse sentido, o Vitor Sá teria uma vantagem em relação ao Erickson para valorização, porque tem uma média menor. Se ele subir essa média, ele valoriza ainda mais. Mas um dos dois são jogadores bons para valorização. Então eu vou colocando aqui de início o Erisson do Botafogo para valorização. Seguindo esse mesmo raciocínio para valorização, jogador barato, que geralmente quem tem menos cartoletas precisa de um jogador barato, eu vou colocar ali o Carlos de Penha. Na verdade, ele precisa de uns 5 pontos para valorizar, mas ele é um jogador interessante para quem tem menos cartoletas, porque ele custa 4 cartoletas, né? Além do Vitor Sá, que a gente já falou, que também é bom para valorização. E os jogadores do Atlético Paranaense aqui, ó, Marcelo Cirino, Vitinho, são bons para valorização. O Canóbio, o problema é que eles vão jogar fora contra o América e aí você vai avaliar se vale a pena ou não. Descendo aqui, deixa eu ver mais quem que a gente pode pensar para valorização. Ó, o Aleph Manga. Deixa eu olhar aqui no meu aplicativo aqui o quanto que o Aleph Manga precisa fazer para valorização. O Aleph Manga precisa de mais ou menos uns 4 pontos para valorizar. Então ele é um jogador interessante para valorização. Também o custo não é muito alto. Ao contrário do Aleph Manga, o Igor Paixão é muito bom para a rodada, mas precisa de muitos pontos para valorizar, não seria interessante. Elinho do Bragantino também é um nome muito bom para valorização, mas aí vocês têm que tomar cuidado, né? Que o Bragantino pode ir com time reservas, mas o Elinho é interessante para valorização, tá bom, gente? O Erisson a gente já colocou. Ademir do América para valorização. Deixa eu ver aqui quanto que o Ademir precisa fazer olhando aqui no parciais.
O Ademir do América. Vamos ver quanto que ele precisa aqui para valorizar. Desculpa, Ademir do América não. Ex-América do Atlético. Ele precisa de 5 pontos para valorizar, tá? O Ademir. Não é uma opção ruim o Ademir, não. A gente tem ainda o Everaldo, aí sim do América. O Everaldo do América, para valorizar, precisa de 4 pontos. Joga em casa, tem uma média de 5,60. Se for titular, é interessante. Os jogadores muito caros, como é o caso do Caleb, o Caleri precisa aí de uns 10 pontos para valorizar. O Hulk também vai nessa linha aí, entre 9 e 10 pontos. Então não são jogadores interessantes. O Roger Guedes, apesar de estar desvalorizado, tem uma média muito alta. Ele tem que manter essa média para ele valorizar. Então se ele não mantiver essa média, ele não consegue valorização, tá, gente? Para valorizar, na verdade, não é o cara estar negativado, como eu falei, mas é o cara ter uma média alta, ele terá dificuldade para valorizar. Ele precisa de ter uma média menor para ele conseguir valorizar, tá? Então a gente tem o Elinho do Bragantino como opção, o Ademir, 5 cartoletas para valorização. Cano, vamos ver quanto que o Cano precisa aqui para valorizar. Vamos lá no Cano. Estou fazendo isso aqui agora junto com vocês. Roger Guedes precisa de uns 6 pontos. O cara do Botafogo lá já falei 4. O Cano também precisa de 4 pontos. Só que o Cano tem um jogo difícil contra o Curitiba fora de casa. Eu vou ficar por enquanto com o Everaldo do América. Né? Barato e dá para valorizar. Agora vamos para os meio-campistas. Deixa eu só colocar aqui no meu aplicativo. Meio-campistas mínimo para valorização. Vamos lá. Meio-campistas para valorização. O melhor nome para valorização por ordem seria o Shailon do Atlético Goianiense, só que ele joga fora de casa, não seria interessante nesse sentido. Pegando os caras aqui do Corinthians que aparecem aqui, ó, Maicon do Corinthians. Vamos ver quanto que o Maicon precisa para valorizar. Maicon do Corinthians precisa de 1,8. Fez gol ontem, joga em casa. A média dele não é tão alta, mas ele é um cara muito barato, então é um nome diferente para você colocar. Obviamente que você vai ter outros nomes do Corinthians também para valorização. Deixa eu olhar aqui outros nomes do Corinthians. Renato Augusto precisa de 3 pontos para valorizar. Então é também um nome interessante, o Renato Augusto, pensando em valorização. Deixa eu descer aqui para achar o Renato Augusto. O Regis do Curitiba também é um nome interessante para valorização e ele é barato. O Regis precisa aí de 2,5 pontos mais ou menos para valorizar. Ele é um cara que é barato, custa apenas 4 cartoletas, 0,66, para valorização não é ruim. Claro que a média dele não é alta, mas ele precisa de melhorar, né, nesse sentido. Vamos pegar o Andrei, que é um excelente nome para rodada, mas a média dele é 9. Como o Andrei tem uma média grande, alta, 9, o Andrei precisa de 8 pontos para valorizar. Ótimo para rodada, mas difícil para valorização. Zaratio também do Atlético vai nesse mesmo nível aí de precisar de muitos pontos para valorizar. Renato Augusto precisa de 3, dá para colocar. Aí eu queria falar do Vina, que eu acho que é um excelente nome para rodada, 2 pontos. Pega um Bragantino que pode estar desfalcado. O Vina jogando em casa, vamos ver quanto que o Vina precisa aqui para valorização. O Vina é um excelente nome. Para valorização, o Vina precisa de... Eu estou achando vindo aqui. 4,5 pontos para valorizar. Mais ou menos por aí para valorizar. O Vina é muito bom para você que tem menos cartoletas, porque custa 4 cartoletas. Edenilson, que está aqui, ó, custa 11 cartoletas. Para valorização está um pouco difícil pela média que ele tem feito aí nos últimos jogos. Apesar dele ter com a média aí de 5,60, o Edenilson vai precisar de mais ou menos uns 6 pontos para começar a valorizar, por isso é ruim. O Iorra, se fosse titular, seria um bom nome para valorizar. Não tem feito ainda um campeonato brasileiro como ele fez um paulista, né? O Iorra precisa aí de uns 2 pontos para valorizar. O Willian do Corinthians, que é um nome também bastante falado, deixa eu ver se eu acho o Willian aqui, ó. O Willian está aqui embaixo, ó. O Willian do Corinthians vai precisar aí de uns 7 pontos para valorizar, mas está aí como uma excelente opção para rodada ao lado dos outros jogadores do Corinthians, como o Paulinho, como o Renato Augusto, que a gente já colocou lá. Vamos pensar aqui no Arias do Corinthians, jogando fora. O Paulinho precisa de uns 4 pontos para valorizar, tá? O Arias... Deixa eu ver se eu acho o Arias aqui. O Arias precisa de pouquinho para valorizar. O problema é que o Arias joga fora. O Arias precisa aí de uns 2,5 pontos para valorizar, mas joga fora. Um nome interessante para valorização também
correndo um risco, porque até agora não fez um campeonato bom, é o Maurício do Internacional, que pega teoricamente o Avaí, que é o time pior do campeonato. Se o Edenilson precisa ali de uns 6 pontos, o Maurício precisa de 2 pontos. Eu vou tirar o Maicon do Corinthians e vou colocar o Maurício do Internacional. O Maurício precisa ali de 2 pontos para valorizar. Para valorização, o Maurício é um excelente nome. Agora a gente vai para a defesa. Pensando em valorização, laterais. Deixa só eu filtrar aqui os meus laterais no meu aplicativo. Estou fazendo isso para ajudar vocês, porque aqui no Cartola eles não colocaram o mínimo para valorizar ainda. E isso atrapalha na hora da gente fazer o vídeo, porque senão já estaria tudo aqui na ordem, e não está na ordem que a gente está pensando. Eles têm que atualizar isso aqui ainda. Bom, vamos pensar no Saravia aqui do Botafogo. É sem dúvida um dos principais nomes para a rodada, o Saravia do Botafogo. Ele é um dos principais nomes. Só que ele precisa, para valorizar, deixa eu olhar aqui o Saravia no meu aplicativo. O Saravia precisa de 3,5 pontos, 4 pontos para valorizar. Então, para valorização, o Saravia não seria interessante pensando nisso aí. Quais seriam os jogadores que estão com menos uma pontuação para valorizar que seriam bons? Seria do Juventude o Rodrigo Soares, do Goiás o Maguinho, o Jefferson do Atlético Goianiense, o Kevin do Avaí, o Bruno Cortez do Avaí, o João Paulo do América, o Daniel Borges do Botafogo. Pensando em todos esses nomes, o melhor que saiu aqui para valorização é o Daniel Borges do Botafogo. Tem média de 2,97 e o Daniel precisaria de 2 pontos mais ou menos para começar a valorizar. Seria ali uma opção diferente do Saravia. Vamos pensar no Lucas Piton. Ele custa 15 cartoletas. Quanto que o Lucas Piton precisa para valorizar? Porque o Lucas Piton é um excelente nome, não tenho dúvida disso. O Lucas Piton precisa de 4,5 pontos para começar a valorizar. Não tá fácil para ele valorizar porque a média dele é muito alta. Ó. Ele tem média de 9,47, por isso ele precisa de muitos pontos para valorizar. Vizinho dele aqui está o Mariano do Atlético. O Mariano ele precisa ali por volta de 4 pontos para valorizar. Ou seja, laterais para valorização tá difícil. Além do Mariano, a gente sabe que são bons nomes, tipo o Arana. A vantagem do Arana é que o lado que o Arana joga, o Goiás cede muita pontuação para lateral ali daquele lado. Tem uma avenida daquele lado que o Arana pode explorar com chutes a gol, com assistência. Do lado esquerdo que o Arana joga ali vai ser favorável para ele. É o lado que o Goiás mais cede pontuação. Então o Arana seria interessante, mas ele precisa acima de 5 pontos para valorizar. Assim como o René também do Inter, que pega ali o Avaí, também seria um nome interessante o René, mas ele precisa também de 5 pontos para valorizar. Então a gente não está com boas opções de laterais para valorização, tá, galera? Se eu pegar um Danilo Barcelos aqui, se eu pegar um Kevin do Avaí, eu terei chance para a valorização. Mas o Maguinho do Goiás, o Bruno Cortez do Avaí, são todos nomes para valorização, mas a gente teria dificuldade para que esses jogadores alcancem pontuação alta. O outro lateral ali do Internacional é o Bustos. Vou tentar achar aqui, ó. Ele também precisa acima de 5 para valorizar. Então tá difícil de achar lateral para valorização. Vamos colocar os mais baratos, porque como os caras são mais baratos, é menos pontos para valorização. Nesse sentido, fica mais fácil a gente visualizar ali um horizonte de valorização para esses atletas. Agora eu vou colocar aqui no meu aplicativo zagueiros para poder acompanhar ali a valorização e mostrar para vocês. Ó. Zagueiros, o do América é o melhor para valorização, o Éder. Seguidos pelo zagueiro do Botafogo, por exemplo, o Felipe Sampaio. O Éder precisa só de 1 ponto para valorizar, o Felipe Sampaio de 1,5 para valorizar, o Henrique do Coritiba 2 pontos para valorizar. Então são nomes bons para valorização. Felipe Sampaio do Botafogo. Está aqui, ó. Para valorização, ele precisa só de... Cadê? 1,5 ponto. Lógico que bons para rodada são, por exemplo, o Mercado, né? Teoricamente tem um jogo favorável. O Rodrigo Moledo está bem escalado, tem um jogo favorável. Mas não são caras bons para valorização. Do Coritiba pode ser que segure o SG. Então, tanto o Henrique como o Castan são nomes que, para valorização, o Henrique precisa de 1,7, a partir de 2 mais ou menos. O Castan também. O Castan 2,2, 2,3, o Castan começa a valorizar. Então, são nomes bons para valorização, que é a ideia aqui.
O Alain Empererru, ele é muito bom para rodada, assim como o Marlon. Os zagueiros do Cuiabá são bons para rodada. A questão é a valorização desses zagueiros. Por quê? O Alain, deixa eu ver quanto que ele precisa aqui. 4 pontos para valorizar. Então é uma pontuação alta. Outros zagueiros que a gente poderia pensar. Vitor Cuesta do Botafogo. Precisa de 3 pontos para valorizar. Se o Botafogo não tomar gol, não é ruim. O João Vitor é muito barato do Corinthians. O João Vitor, muito barato do Corinthians. E o João Vitor precisa apenas de... Será que eu coloquei aqui a valorização ao contrário, né? Deixa eu ver se o João Vitor vai vir cá pra cima. Vai. O João Vitor... Não, agora é porque aqui não tá na ordem mesmo. O Cartola não colocou na ordem, viu, gente? O João Vitor, ele precisa de 2,5 pontos para valorizar. Ele custa baratinho, vale a pena para quem tem poucas cartoletas. Olha, nós estamos fazendo um time super barato para ajudar todo mundo. Obviamente que você tem zagueiros melhores do Atlético, de outros clubes aí para você colocar. Goleiro para valorização. Vamos embora lá. Deixa eu colocar aqui no aplicativo. Estou fazendo isso dessa forma porque é uma forma de encontrar. Ó, goleiros, o que menos precisa para valorizar dos goleiros é o Tadeu do Goiás. Pode até dar certo, porque o Tadeu vai pegar o Atlético, né? Então o Tadeu pega o Atlético Mineiro para valorização, é o melhor que tem. Seguido do João Ricardo do Ceará, que também pega um ataque do Bragantino, que costuma atacar muito, joga aberto. O João Ricardo ali por volta de 2 pontos ele começa a valorizar. Depois a gente vai ter o César do Juventude, o Ronaldo do Atlético Goianiense, o Jailson. Cadê o Jailson? O Jailson do América precisa de 2,5 para valorizar. O Muralha do Coritiba jogando em casa precisa de 2,5. São todos goleiros baratos, né? Para a valorização. O Jandrei do São Paulo precisa de 2,8. 3 pontos para o Jandrei valorizar. Eu acho o Jandrei um excelente nome para a rodada, tá? Até para valorização seria um excelente nome, não é ruim. Eu vou deixar aqui o Tadeu, que o Tadeu com 1 ponto valoriza. Pega o Atlético, então é um jogo complicado para ele. Deixar o Tadeu como opção. Vou deixar o Jandrei do São Paulo, que tem um clássico, como opção. E vou deixar aqui como opção o João Ricardo do Ceará também como opção. Joga em casa contra o Bragantino. Vou colocar o João Ricardo. Custa só 2 cartoletas, fazendo um time ali, ó, até agora só 69 cartoletas. Técnico, eu vou colocar aquele que eu acho que vai pontuar mais. Os mais escalados do momento são o Mano Menezes e o técnico do Botafogo. Mas o Atlético Mineiro tem um jogo favorável contra o Goiás. Eu vou colocar o técnico do Atlético Mineiro. E para capitão aqui eu vou escolher o cara do Botafogo para capitão. Obviamente que isso aqui é um time para valorização, não é um time pensando exclusivamente em pontuação. Para pontuação, dá para você fazer algumas trocas aqui, ó. Aleph Manga você troca pelo Paixão lá, Igor Paixão do mesmo Curitiba, você estaria servido pra caramba. Everaldo, você troca ali pelo Hulk, né? Não tem nem comparação, o Hulk seria melhor. Então você teria Erisson, Hulk e Igor Paixão, por exemplo, no seu ataque. No meio-campo, Renato Augusto é bom nome, Vina é bom nome, mas você poderia trocar o Maurício pelo Edenilson, seu time ficaria excelente também para a Liga Clássica. E a defesa, no lugar do Daniel Borges, você poderia colocar um Saravia, você podia dobrar o Botafogo aqui com o Vitor Cuesta, o João Vitor você pode manter, ou você pode colocar um zagueiro do Internacional. No lugar do Mariano, você pode colocar, por exemplo, o Arana, né? Então aí você já estaria servido com essas peças que eu estou comentando. Esse aqui é um time de valorização, custou 81 cartoletas. Se você precisa de valorizar, esse time acho que vai te dar essa condição. Tem outras peças que eu falei ao longo do vídeo, tá bom? Muito obrigado, boas mitadas pra gente. Lembrando que o time principal aqui do canal, voltado para a Liga Clássica, para a regularidade, ele será escalado na sexta-feira. Então sexta-feira volta aqui para escalar o time principal. Um grande abraço.